Pronto, gente. Voltei aqui para a gente já ir começando para aproveitar no máximo o nosso tempo com quem tá. Queria pedir para quem tá aí se puder ligar a câmera, só para a gente se ver, depois pode desligar, para dar um pouco essa sensação, já que estamos numa salinha aqui mais aconchegados, todos aqui. Então, olá. Olha, gente, vocês podem, se quiserem, eu sei que vocês estão com o som mutados aí. Mas podem desmutar a hora que vocês quiserem para perguntar coisas, tá? A Lele vai, daqui a pouco eu já vou passar a palavra para ela, ela vai dar o tom de como vai ser, mas a participação de vocês é muito importante também. Perguntem, né? A gente está aqui hoje para fazer um pouco um bate-papo. Eu já vou dar o contexto para vocês e aí eu já passo a palavra para a Lele. Enquanto eu estou falando, eu estou admitindo que tem algumas pessoas entrando aqui. E eu queria perguntar antes, tem alguém aqui que não é de São Paulo? Todo mundo por aqui é, né? De onde você é, Denise? Ah, não, você é. Eu tô perguntando porque eu fiquei muito surpresa com as inscrições que chegaram. Muito DDD de fora, mas assim, de lugares diversos. E aí eu imagino que tem muita gente que mora em São Paulo e vem de outra cidade e mantém o DDD. Mas eu queria saber. Ó, tem a Maju de Londrina. Porque é legal, né? Saber que tem gente de vários lugares que estão querendo estar aqui, participar. Então vamos lá, gente. Ó, ixi, já tá entrando as pessoas aqui. São os atrasadinhos do Enem. Calma aí. Foi. Bom, eu vou conversando e vou admitindo. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas para quem está aqui. E vou dar só uma contextualizada para vocês entenderem o que é esse ciclo. E aí eu já jogo para a Lele, aí a Lele vai com tudo. Aqui a gente está fazendo, eu estou fazendo aqui com vocês um ciclo de 3 aulas abertas, né? Um bate-papo, como cada artista quiser conduzir. Mas essas 3 aulas, elas fazem parte de um curso maior que chama Dramaturgias. Esse curso que eu estou dando, ele começou em agosto e ele vai até novembro. Para 30 participantes. É um curso que foi fomentado pelo PROAC de formação, por isso é possível que ele seja todo gratuito. Eu tive que limitar para 30 participantes porque uma parte é presencial. Então, o curso ele é todo gravado, né? São videoaulas divididas em 4 módulos. E ao final de cada módulo, a gente faz um encontro presencial para poder trazer para o corpo, né? Para a cena, para poder fazer um download desses conteúdos e trocar, conversar, trazer um pouco mais para o processo colaborativo. E como parte desse curso, eu quis convidar 3 artistas que eu admiro muito e que têm uma relação muito especial com a escrita, com a dramaturgia, para além da cena também, né? E para poder justamente trazer outras referências, trazer uma outra forma de pensar, que não a que eu trago no curso, e é muito legal que a gente vá entrando um pouco na cabeça das pessoas para entender a relação particular de cada um com a escrita para que a gente possa, para além das referências que são comuns, quando a gente vai para um curso de dramaturgia, tem lá o conteúdo programático, tem os autores que a gente tem que estudar, tem as referências que são de sempre que a gente tem, né, de autores, enfim, que são referências clássicas e de pesquisa também. Para além disso, que acho que são as referências comuns, é muito legal a gente entrar no repertório, no recorte e na subjetividade de cada artista, para que a gente também possa criar o nosso, quando a gente vai começar a produzir os nossos textos, porque as referências elas são comuns. Como a gente vai lidar com essas referências, nos alimentar para criar, é que muda. E por isso que é muito legal ouvir os artistas aqui contando um pouquinho da experiência. Então, aqui, Letícia Rodrigues, atriz, performer, bailarina, dramaturga, roteirista, multi, multiartista, né? Que tem aí bastante experiência com teatro, agora está super no audiovisual, no audiovisual também com publicidade. Tem esse solo maravilhoso, que acho que é o primeiro, a Lele vai me corrigir se eu estiver errada, é o primeiro solo teatral dela, 116 gramas, peça para emagrecer, que é parte de um processo pessoal dela, que eu acho que ela vai contar pra gente, vai ser muito rico.
E eu trouxe a Lelê, a gente já tem uma história, assim, a gente já se conhece há bastante tempo. Para além da gente se conhecer, ela foi uma parceirona, né, no Teatro de Container também. E eu admiro muito o trabalho da Lelê por muitas questões, mas principalmente, e isso acho que é da pessoa dela, ela traz uma popularidade que é impressionante, assim, é um jeito de trabalhar que é uma irreverência, é inteligente, tem toda a questão que a gente traz dessa questão do intelecto artístico, porém numa chave que ela pega todo mundo, né? Numa chave popular, gostosa, divertida, inteligente, e que eu acho que a gente precisa disso também, para que a gente não vá ficando hermético nas nossas criações. Então é um pouco isso. Deu uma enroladinha aqui porque eu estava recebendo mais pessoas, mas vamos começar, que eu sei que a gente vai ter muita coisa boa para ouvir. Então, com palavra Letícia Rodrigues, e tá gravando, tá, gente? Depois, se vocês quiserem aí compartilhar, certo? Então é isso. Oi, obrigada, Vê, pela introdução, pelas palavras. Fico até com vergonha. Gente, obrigada por vocês estarem aqui nessa sexta-feira. Não sei se onde vocês estão está frio, aqui em São Paulo esfriou a beça. Entendo quem não quiser ficar com a câmera, mas se vocês puderem, para mim vai ser muito melhor assim olhar para vocês e sentir que a gente está mais junto aqui nessa sexta-feira. Bom, para quem não me conhece, eu sou uma atriz, bailarina, performer, meio pau para toda obra. Acho que todo artista brasileiro de teatro é um pouco, né? Então, a gente tem que produzir, a gente produz, a gente tem que fazer um figurino, a gente faz, a gente tem que fazer um cenário, a gente faz. Então, acho que eu me enquadro aí como esses artistas que tem que fazer, né? E eu pensei em muitos modos assim de começar a falar de dramaturgia, assim, será que eu vou por uma linha mais intelectual? Aí falei com a Vê, ela falou: mas tem certas coisas da dramaturgia que a gente pode dar Google, mas a experiência de cada artista com a dramaturgia não é algo que a gente encontra, então talvez esse seja um caminho mais interessante. E eu pensei que sim, assim, eu acho que a maneira de eu enxergar a dramaturgia, escrever dramaturgia e encenar dramaturgia, ela é muito particular, na verdade, né? E acho que essa é a graça do teatro, você poder pegar uma peça de ou 2.000 anos atrás, ou que você criou há um mês, e botar um olhar de encenação daquele contexto histórico, né? Daquele momento. E aí eu estava pensando nesse caminho que eu fiz para chegar na dramaturgia, né? E assim como eu falei na minha apresentação, né, que eu sou bailarina, atriz, produtora, o que tiver que ser, o meu caminho para encontrar a dramaturgia foi porque eu queria fazer uma peça. E por vários motivos eu não estava fazendo, eu não tinha um grupo, ou eu não conhecia, quem pedir para fazer parte de um grupo ou para fazer uma peça. E eu comecei a matutar e pensar, cara, eu acho que eu preciso então escrever uma peça para eu poder fazer uma peça. Então, o meu desejo de escrever, ele nasce do desejo de fazer uma peça, né? E o 116 ele começa por um caminho muito, na verdade, difícil até de mapear, porque eu era 2018 e eu estava começando no Núcleo de Artes Cênicas do SESI São Paulo. Inclusive, era um programa maravilhoso de artes cênicas que, infelizmente, foi desmontado. E no SESI a gente tinha três módulos, que era performatividade, drama, dramaticidade e narratividade. E a gente trabalhou com a Janaína Leite, com o Diego Moscovitch e com o Antônio Salvador. E quando eu encontrei a Janaína Leite, eu fui super com preconceito. Eu falei para ela, eu falei, ai, esse povo da performance, sei lá, sabe, rasga as costas, vira cambalhota, fica pelado no meio da rua. Não sei se é muito minha vibe.
E a Janaína foi muito acolhedora, assim, acho que é uma pesquisadora muito incrível de cruzar o caminho assim. E ela falou: Olha, eu acho que talvez eu possa te ajudar a olhar a performance de uma outra maneira. A performance, para mim, eu não entendia ela como uma linguagem. Então, por exemplo, teatro, cinema, performance. Eu achava que a performance era um tipo de ato artístico, mas eu não entendia que era uma linguagem. Então começou daí eu falar, interessante. E a Jana, ela tinha boa noite para quem está chegando, bem-vindos. É, ela tinha um exercício, eu não sei se ela ainda dá esse exercício nos grupos de estudo dela, mas que era a gente tinha que plagiar uma performance. Plagiar, não era nem assim inspirar, a gente tinha que plagiar a performance. E eu achei isso muito legal, assim, porque a performance, diferente do teatro, né, que é ensaiado, tem uma dramaturgia mais convencional, que a gente chama, a performance também tem uma dramaturgia muito própria, mas a performance ela lida muito com o presente, né? O acontecimento ele não é necessariamente esperado, ele pode ser, mas em via de regra não é. Então é quase assim, você brinca com o inesperado o tempo todo. E aí eu fui pesquisar performers e a Jana foi falando de performers que inspiravam ela, né? E aí eu encontrei esse cara. Eu tenho um certo probleminha que eu troco as letras dos nomes das pessoas, assim. E esse cara é o Bas Janader. É, eu vou até anotar aqui no chat, só para caso alguém não conheça e queira ir atrás, assim. O Bas Janader, ele tinha várias performances muito interessantes, mas a que me fez querer plagiar é que ele caía. Ele caía. Ele ficava de pé, ia testando o eixo do corpo dele até ele cair. Aí eu falei, ai, nossa, tão mais simples do que essas performances tipo Marina Abramovic, né? Que tipo, poxa, faça o que quiser comigo. A Yoko Ono também. Eu falei, ai, não, acho que eu quero cair. Eu quero ver até onde meu corpo vai e eu caio. Só que ele era um pouco radical. Ele caía de telhado, ele caía de árvore de 2 metros. Só que teve uma performance dele que aquilo me deixou muito chocada com o nível da performance, né? Ele, numa galeria, ele chamou os alunos dele e eles ficaram uma noite inteira, assim, por 4 horas, cantando músicas fúnebres. Passa uma semana, ele pega um veleiro e some. E o corpo dele é encontrado 9 meses depois. E aí é uma performance. Mas não é uma performance, né? É uma morte assistida, mas é uma performance. E aquilo me deixou muito abalada mesmo, assim, de tipo, caramba, acho que esse limiar do instante da vida, da morte, foi um negócio que mexeu muito comigo. E aquilo começou a me trazer uma reflexão enquanto artista. Para que eu quero, né? Eu quero fazer uma peça como Lady Macbeth ou eu quero fazer alguma outra coisa? E eu não sabia a resposta. Mas um outro incômodo começou a surgir durante essas pesquisas e durante a minha experimentação de cair com o meu corpo, porque eu fazia na rua, eu fazia tentando me pendurar em árvore. E eu sempre fui uma pessoa obesa. Agora estou num processo de emagrecimento no qual não me encaixo mais tanto, mas ainda sou obesa. E só que aquilo começou a. Porque o Bas Janader é um cara muito magro. E eu sempre fui gorda. E aí aquilo começou a mexer comigo, assim. E aí eu comecei a fazer uma reflexão do meu caminho no teatro. Tipo, nossa, mas por que quando eu faço exercício eu sou chamada de preguiçosa? Que tipo de exercício? Para que tipo de corpo isso está sendo proposto? Será que se eu tivesse alguma deficiência clara física, os profissionais do corpo me olhariam da mesma maneira? Se fosse uma coisa mais anunciada, eles talvez tentariam adaptar para o meu corpo? Ou isso tiraria o meu corpo de jogo no que eles chamam de
um corpo neutro para fazer teatro. Aí eu comecei, mas corpo neutro? O que que é um corpo neutro? Um ator com corpo neutro é como um livro em branco para contar histórias. Mas eu queria ser um livro em branco. Então quer dizer que todas as minhas referências, tudo que eu vivi, isso não pode transparecer se eu quiser interpretar a Ofélia? Isso começou a matutar na minha cabeça, assim, peraí, a gente tem personagens de 2000 anos, Antígona, ou Antígone, é, Clitemnestra, Ismênia, não sei, é, enfim, teatro grego. E aí eu tenho que ser um corpo neutro para interpretar uma tragédia. Aquilo começou a me parecer muito estranho e aquilo começou a me irritar. Aquilo começou a virar uma perturbação mesmo, assim, peraí, eu vou fazer um teste aqui. Ah, mas eu só posso ser a gorda amiga da pessoa bonita. E aí comecei a entender os estereótipos e o tipo de papel que eu poderia me enquadrar. E aquilo começou a me irritar muito, porque a verdade é que eu nem queria fazer a Ofélia, mas eu queria poder não querer fazer a Ofélia. A minha questão não era fazer a Ofélia. Era poder falar, não, não quero. Mas eu não tenho esse direito, porque eu sequer posso fazer a Ofélia. Então isso começou a me incomodar. Então, peraí, então eu não posso interpretar qualquer coisa no teatro? Ah, eu já ouvi muito isso de professores de teatro muito conhecidos na cidade de São Paulo. Você é cheia de tatuagem. Como que você vai interpretar uma mocinha do século XVII? Aí eu falei, você acha que eu quero interpretar uma mocinha do século XVII? E aí isso me traz para uma coisa que a V falou, né, dessa coisa do popular, porque de fato eu sou uma pessoa que eu amo tragédia grega, mas eu gosto muito do presente. Então, para mim é difícil ter. Desculpa, meu cachorro tá latindo, espero que não atrapalhe. Para mim é difícil ter o intuito dentro de mim de querer fazer uma coisa vestida do século XIX, XVII, sabe? E é isso, né? Aqui está o nome do seu dispositivo, eu não sei o seu nome, mas como ator com corpo gordo, existe uma tendência de me oferecerem personagens repulsivos e monstruosos. Exatamente. Oi, Fábio, boa noite. Obrigada por compartilhar. Isso era uma coisa que me irritava muito. Então, assim, para mim tá tudo bem interpretar um personagem grotesco, odioso. Eu, como atriz, gosto, mas eu também quero poder não querer fazer isso. Eu quero poder ser enquadrado em outros tipos de corpos. E daí nasce o meu incômodo e a ideia do espetáculo que eu criei solo, né? Porque a minha premissa era assim. De fato, eu fui uma criança, uma adolescente gorda, uma jovem adulta gorda, uma pessoa gorda a vida inteira. Então, eu já passei por diversos processos, dos mais violentos aos menos, para poder emagrecer. E isso, antes não tinha vindo com tanta força, esse incômodo no meu trabalho. Eu nunca duvidei da minha capacidade de artista ou de atriz por eu ser gorda. Isso para mim nunca foi uma questão. Sempre fui uma atriz e uma atriz é uma atriz, gorda, com uma deficiência física, com uma deficiência visual. Uma atriz é uma atriz, né? Um ator é um ator. Enfim, e para mim isso não era uma questão, mas isso começou a ser quando eu comecei a perceber. Ah, você é meio preguiçosa, né? Ah, porque eu não fazia um yoga direito, assim, porque a minha barriga ficava perto do meu peito, eu ficava sem respirar. Eu não conseguia respirar fazendo yoga. Só que imagina que um professor de teatro que estudou yoga na Índia vai mudar o método de preparação dele por causa de uma atriz gorda. Porque uma pessoa gorda, ela tem o estigma da preguiça. Porque acredita-se que uma pessoa gorda é gorda por preguiça, por não se cuidar, por não conseguir ter disciplina. Enfim, todos esses questionamentos começaram a virar um fardo para mim.
E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu fiquei com uma frase na cabeça, que era: caralho, eu já fiz de tudo para emagrecer, mas eu não fiz uma peça para emagrecer. Então eu vou fazer uma peça. Essa é a minha última tentativa. Essa é a única coisa que eu não fiz para emagrecer. Então eu vou fazer uma peça. E enfim, essa peça estreou o ano passado, em 2023, mas foram assim, 2018 a 2023, foram 5 anos para fechar uma dramaturgia, para fechar uma encenação e para eu poder conseguir apresentar o meu trabalho, né? Então foi um processo. Então, assim, eu queria muito, gente, ser uma dramaturga, que eu conheço muitos dramaturgos, inclusive a Verônica é genial, uma dramaturga, uma das minhas favoritas. É, eu queria ser uma dramaturga que consegue escrever dramaturgia por semestre, sabe? Ai, nossa, fiquei tão tocada com um filme, tive uma ideia, vou escrever uma peça. Eu não consigo. Eu acho que se eu conseguir chegar no fim da vida com umas quatro, tá bom para mim, assim. Eu não tenho uma ambição tão grande, porque para mim escrever dramaturgia, porque eu falei, já que eu quero fazer uma peça, para eu poder fazer o que eu quero fazer, sem que ninguém fale, ah, você é uma pessoa gorda, você só vai fazer coisa repulsiva, eu falei, eu vou criar o terreno para onde eu quero pisar. E é quase como você comprar um lote numa cidade do interior e começar a planejar levantar sua casa, sabe? Vão ter fases que você não vai conseguir colocar o azulejo no contrapiso, você tem que esperar secar o cimento, sabe? Então, para mim, o meu processo dramatúrgico, ele é muito mais lento, ele é muito de pesquisa, ele é muito demorado, ele pode ser para muita gente é, decepcionante, ele pode ser triste, ele pode ser, pô, não vai dar certo, porque isso passou na minha cabeça. Eu falei, gente, eu acho que não vai dar certo, né? Uma peça para emagrecer, que ideia de idiota, enfim, a gente vai se julgando assim, né? Só conforme o tempo foi avançando, eu fui com aquela coisa. Eu falei, não, então vamos lá. Fiquei um ano com a ideia na cabeça até levar para um laboratório de experimentação e começar a ter ideias. Então, é um ano aí de maturação de uma ideia. Então, é isso. Acho que para gente que é artista, que tem que pagar conta, e que às vezes tem que vender o lanche para pagar a janta. Para mim é um pouco complicado mesmo a dramaturgia. É uma função que para mim ela não é tão rápida, ela não é, né? Tem grupos de teatro que estreiam peças todos os anos. Eu sou sozinha, eu não, eu criei para mim mesma assim. Então, eu acho que até eu falei o ano passado eu estava numa residência com o grupo Magilute, né, que são também muitos parceiros da Cia Mungunzá. Eu falava, cara, eu sinto saudade de criar em grupo, assim, sabe? De ter um pouco mais. Porque é duro você criar sozinho, é muito duro escrever. Assim, eu entendo quem romantiza a escrita, mas para mim a escrita é algo muito penoso, sabe? É muito doloroso também, porque você tá ali com você mesmo, não tem mais ninguém. E nem sempre você vai ser genial, sabe, gente? A gente escreve muita coisa ruim até conseguir escrever uma cena possível para fazer uma coisa interessante ou que faça sentido. Então, o meu processo ele é um pouco diferente, eu acho. Acho que assim, cada pessoa tem um processo, mas tem gente que tem a dramaturgia com mais facilidade. Para mim, foi um processo de labuta mesmo, assim, ainda é. Eu não sou uma dramaturga que, ai, escrevi minha peça aqui, vamos para a próxima. Inclusive, eu já neguei muito trabalho porque eu falo, gente, eu sou uma fraude, não vou pegar um trabalho de dramaturga, eu tenho medo, sabe assim, tipo, não, você quer, eu queria tanto que você escrevesse minha peça, eu falo, não, não quer, não, porque eu tenho medo mesmo, é um terreno para mim. São aquelas coisas que parece, eu não sei, eu fico muito assistindo aqueles vídeos, vocês já viram Ninja Warriors? Que são tipo pessoas que treinam muito o corpo, assim, e aí eles fazem uns desafios, assim, com escalada, pula. É meio tipo, lembra aqueles programas do Faustão, que o povo, eu sou de Itaquera e eu vim para vencer? É tipo isso, versão profissional, assim.
Então, os caras são muito fortes, as minas são muito fortes, que é isso, ninja warrior, né? Guerreiros ninjas, e tem no mundo inteiro isso. E aí eu ficava pensando meio isso, assim, sabe? Tipo, para mim foi uma labuta mesmo, porque eu falei, eu preciso então estudar dramaturgia. Então, eu entrei num curso de dramaturgia, aí eu já era formada na faculdade, eu fiz uma pós-graduação em dramaturgia. Eu estudei, tipo, muitos anos, nesses 5 anos, né? Eu fui para todo tipo de visão dramatúrgica, desde as mais tradicionais, então, vamos ler o Aristóteles, até as mais modernas, vamos ler autoras sul-americanas que falam do aborto livre, enfim, de tudo, até as coisas mais controversas, assim, né? Eu fiz um curso de 3 anos quase com a Maria Júlia Pinheiro, que é o núcleo de dramaturgia feminista, e num dos módulos a gente estudava Marília Mendonça, e eu sou muito fã da Marília Mendonça, sempre fui. Mas a gente se perguntava, ela é feminista? Porque ela se afirmava que não era feminista. Então, assim, desde a gente entender as contradições dos assuntos e tentar, de alguma maneira, com que isso fosse, né, também virando elemento de estudo. Então, para mim, foi importante ter esse tempo dilatado, penoso, que você desiste e fala: Meu, odeio essa profissão, não façam teatro porque dói. É muito doloroso. Eu acho que, assim, para mim, quando eu leio uma Medea, uma Antígona, né, textos clássicos, eu consigo sentir aquela dor, mas é muito distante de mim. E quando a gente começa a fazer esses recortes, né, pelo biográfico, pela autoficção, é doloroso. É doloroso, porque não tem como você pode mentir, é teatro, você pode mentir o quanto você quiser, mas a nossa tendência natural de artista não é muito essa, sabe? Pelo menos a minha não era de criar mentira, de criar ficção. Tem gente que é muito boa em criar ficção, eu não sou muito, não. Então, assim, eu fui indo no caminho que me parecia mais apropriado, assim, sabe? Olha, Silvia, né? A Silvia perguntou o que que eu acho da Sarah Kane. Cara, eu li poucos textos da Sarah Kane, até porque ela tem poucos textos, né? Eu acho que a Sarah Kane, ela vem... Uma vez eu vi uma exposição muito interessante de mulheres surrealistas, e quando eu vi a obra daquela fotógrafa Francesca Woodman, ela me lembrou muito os textos da Sarah Kane, porque os textos da Sarah Kane, ela foi uma pessoa com uma depressão muito profunda, né? E que tentou o suicídio algumas vezes até conseguir. E eu não sei, eu acho esse flerte da vida e da morte, ele é complicado para o artista, né? Seja ele dramaturgo ou não, porque uma vez tinha na pandemia um grupo mexicano que é o Largatijas Tiradas ao Sol. Eles fizeram um vídeo que chama Cada vez que alguém fala que isso não é teatro, uma estrela se apaga. E é um texto maravilhoso. Vou até pegar aqui o link para vocês, porque eu acho que esse texto ele vale a pena você ter para você naqueles dias que, pô, tá tudo dando errado, sabe? E aí eles falam assim que a graça do teatro é que se na vida a gente acaba por muitas vezes se achando um em um milhão, que a nossa vida não tem importância, nem a nossa história. O teatro ele vai lá e coloca a história de uma pessoa em cena para muitas pessoas assistirem e ouvirem. E aquele gramado, aquele quintal que é apresentado no palco, ele acaba virando o que a gente chama de quintal universal. Ele apresenta para a gente dores que podem ser nossas. E por um pouco, por aquele momento do espetáculo teatral, eu pelo menos tenho essa sensação de que eu não sou tão sozinha no mundo. Então, para mim, poder ter essa comunhão de assuntos é muito importante, sabe? Para mim, o teatro ele tem essa importância de
não ser tanto um farol, porque às vezes você vai no teatro e fala, meu Deus, que coisa ruim, ou nossa, odiei isso, mas você está comunhando ali de algo com muita gente ao mesmo tempo. E cada vez mais a gente está se individualizando, né? Tanto pelo sistema socioeconômico, político, de enaltecer as narrativas individuais. E o teatro ele ainda precisa ser feito em coletivo, né? Apesar de eu ter escrito esse espetáculo, eu só consegui fazer com que ele se concretizasse porque várias pessoas fizeram comigo. E apesar de eu nunca ter tido um grupo de teatro, eu falo que hoje eu sinto a experiência de ter um grupo de teatro porque, por conta das pessoas que fazem esse espetáculo comigo, ainda que eu esteja sozinha em cena. Porque tem gente na luz, gente no som, gente na produção, gente na direção. E isso faz com que a gente se sinta mais acolhido na vida mesmo. Então, quando eu vejo a Sarah Kane, eu acho muito brutal os textos dela, porque eu sou uma pessoa com depressão, né? Então, para mim, dói ver o tipo, até porque a mente em depressão, dependendo da circunstância, ela vai para um lugar que às vezes não tem volta. E a Sarah Kane me dava um pouco dessa falta de ar, de, nossa, não tem volta para onde ela está indo, né? Muitos remédios, muitas informações de bula, mas que eu acho interessante também, ainda mais na época que a gente vive hoje, né? Você pega esse texto que ele é tão antigo, eu tô falando do 448, né? Um texto, o Blasted eu ainda não li, confesso, queria ver, porque falam que é muito bom. Mas o 448 é um texto mais antigo, né? Então você vê naquele tempo que ela está debatendo ali, é uma coisa que se você vai apresentar hoje, é super atual. Eu fazia uma peça em 2020, 2018, 19, do Reinaldo Maia, um dramaturgo que foi do grupo Folias d'Arte, que ele escreveu em 77, e a gente fazia, era um infantil, chamava Chiquita Bacana no Reino das Bananas. A gente fazia em 2018, 2019, né? Tipo, 40 anos depois, e a peça era super atual, assim. Então tem essas coisas um pouco, né? Brecht, enfim. A gente pode decorrer horas, assim, de autores e autoras. Mas eu acho que, assim, eu não sei muito te dizer numa frase o que que eu acho dela, mas são textos que, para mim, me tocam. Eu fico mexida com aquilo. Não necessariamente eu gosto, porque geralmente montagens de Sarah Kane são outra à parte. É que nem tem um ator, acho que era o Danilo Granger, que falava isso, que ele falava assim, ai, gente, a gente precisa fechar todos os Nelsons Rodrigues e abrir daqui 50 anos só. Porque tem também o período para fazer aquilo, mas ele só brincava. Eu acho que teatro escrito tá aí para ser feito mesmo, né? Para a gente testar, para a gente ver o que diz naquele momento, né? Eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei para vocês, para depois vocês abrirem e depois darem uma olhadinha, que é muito interessante. É um texto dramatúrgico, ele é narrado para o Cena Contemporânea de Brasília e foi feito na época da pandemia. E vai falar disso, do teatro ser uma coisa que pega a vida de alguém e dá uma importância para a vida de alguém, né? Então, não trata o indivíduo como mais um numa multidão, e é por isso que é tão bonito, porque a gente tem a oportunidade do teatro de dignificar muitas histórias, de não deixar passar muitas histórias ou de contar histórias a contrapelo, né, que a gente fala que é contar contra a, sei lá, o olhar vigente da época. Então, isso tudo são coisas que me movem a criar dramaturgia, sabe? Então, eu queria contar minha história, eu queria falar da Britney Spears, eu queria falar da Gisele Bündchen, eu queria realmente fazer algo que fisicamente me fizesse perder calorias, porque eu falei, essa é a minha última tentativa. Claro que na vida real, eu sou uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica. Como eu estrei a peça com 10 meses de cirurgia,
Eu já estava num processo de emagrecimento, então eu estou chegando, vai fazer 2 anos que eu estreiei a peça, então eu sigo num processo de emagrecimento, e com o tempo também, que é muito louco, a dramaturgia ela vai, apesar dela estar escrita lá, né, ela vai se modernizando sozinha também. Porque eu entendi que, tipo, quando eu comecei a fazer a peça, eu estava com 155 quilos. Hoje eu tô com 87. Então a gente está falando aí de mais de 60 quilos perdidos, né? E eu falei, ai, gente, eu acho que vai chegar um momento que eu não posso mais fazer a peça, porque eu já vou estar magra, né? Só que eu entendi que não, porque na peça tem vídeos meus de quando eu comecei o processo. E dá para ver essa discrepância desses corpos, né? Dessa diferença, desse emagrecimento. E eu acho que o que eu queria debater que essa sociedade do padrão estético, da gordofobia, vai continuar sendo debatido se eu estiver lá com 60 quilos, se eu voltar a engordar para 90 quilos, porque o cerne da questão não é tanto o meu individual ali, sabe? Eu acho que a obra, ela é emancipatória, ela não depende tanto de mim. Então, se eu emagrecer e vir a pesar 60 quilos, 70 quilos, não vai ter menos razão para ela existir. Pelo contrário, ela vai continuar sendo assim pertinente no que eu, sem nem pensar, sabia que poderia ser, porque é isso também. Depois você joga um trabalho no mundo, gente, segura na mão de Deus e vai, assim, porque a gente não tem controle da recepção do público, e isso é uma dádiva, né? Porque a pessoa pode ir lá assistir um espetáculo seu e falar: Meu, que lixo! Que horror! E uma outra pessoa fala: Meu Deus, isso mudou a minha vida. E isso é maravilhoso, porque diz que o nosso trabalho é de uma matéria que tecnologia nenhuma no mundo pode alterar. Ah, porque as pessoas estão mais no celular, as pessoas estão mais no computador. Tanto faz. A gente está tratando com o humano, assim, sabe? E eu acho que isso é muito legal do trabalho teatral, sabe? Então, assim, era o que eu queria muito falar, assim, sobre dramaturgia. Acho que tem gente que trabalha de maneiras muito diferentes, né? Mas para mim funciona um pouco esse processo de labuta, de workshop, ai, tive ideia de uma cena. E aí você faz a cena e, pô, é uma cena que realmente eu tava com uma boa intuição e acho que é isso. Ou o contrário, meu Deus, na minha cabeça parecia tão bom. Então, né, tipo, é isso. E é muito interessante esse processo quando a vaidade vai ficando de lado e a obra vai meio que puxando o que que ela precisa. Eu não sei explicar, não é Nanaíra, não é místico, é um negócio muito material mesmo, assim. Parece que chega uma hora que o trabalho ele começa a ter uma vida além de você, que é muito bom, porque chega aquele momento, pelo menos eu sou essa pessoa. Eu escrevi a dramaturgia, comecei a levantar as cenas do que parecia mais interessante, como fazer. Chamei meu amigo para co-dirigir, porque eu não sou uma pessoa que se autodirige bem. Acho que eu tenho uma boa noção de encenação. Agora, me dirigir na interpretação, eu acho que é legal ter alguém de fora. E tô falando do meu ponto como que eu sou meio dramaturga e encenadora, né? Tem gente que não, que trabalha só na palavra, só no texto, só na cena. Eu não, o meu processo ele foi de uma escrita já pensando numa encenação. Então, o que que eu quero dizer com isso? Então, se eu tinha um texto que eu queria falar, eu sabia que eu queria falar ele numa luz X, sem roupa, com uma balança do lado. Então, para mim é importante pensar dramaturgia com encenação. Claro que esse meu texto, o 116, ele passou por várias alterações, mas tem uma versão dele que eu escrevi para um edital e ele vai ser publicado. Então, se uma pessoa vira e fala assim, Letícia, quero encenar o seu texto 116 gramas, eu posso? A gente conversa dos direitos autorais? Pode, tipo,
aí tá para o mundo, mas ali tem meus apontamentos de encenação, porque é como eu criei, né? Como para mim fez sentido criar já com esses apontamentos, porque eu sabia que eu ia fazer e eu ia dirigir um pouco também. Então, foi esse o processo. Comecei a já partir para a encenação. Tinham cenas que eu já sabia que eu queria que fossem, por exemplo, um vídeo. O vídeo já existia e esse vídeo eu falei, esse vídeo eu vou colocar. E ele é dramaturgia, sim. Então, isso aconteceu, e aí, quando começou a entrar a equipe artística, a minha visão é a seguinte: tem visão de direções e dramaturgias que são diferentes da minha. A minha é, que estamos aqui com uma equipe de trilha sonora, de iluminação e tarará. Eu pensei numa luz rosa. Aí, o iluminador, que sabem muito mais do que eu de iluminação, vira e fala: Lê, mas isso que você está falando é um ambiente que me remete à tragédia, me remete ao submundo de Hades, me remete ao frio, ao mais lamacento. Então, acho que aqui é uma luz fria. E aí eu falo: nossa, lógico que você está falando. Aí eu tiro o meu da reta também, porque eu sou assim, eu acredito nas pessoas que eu chamo para trabalhar junto. E aí não é mais meu trabalho, o trabalho vira coletivo. Para mim, é o que funciona. E aí a gente vai chegando nos acordos. Ah, mas aqui eu acho que o som precisa ser um pouco mais alto, sim, ou não. Aqui eu acho que isso pode atrapalhar o texto ou a projeção, porque também eu gosto de trabalhar com multimídias. Então, assim, é tudo a gente vai fazendo um acordo e vira uma criação coletiva. Até porque às vezes a gente apresenta em teatro com pouquíssima estrutura, às vezes a gente apresenta em teatro com muita estrutura. E os ajustes são necessários, e isso impacta a dramaturgia, por incrível que pareça, assim, por vários motivos. Então, o meu jeito de trabalhar é um pouco, sei lá, mexidão, sabe? Tô com fome, cheguei em casa, vou misturar o arroz que tem aqui na geladeira com a carne, com o ovo, vou pôr uma cebolinha e vou fazer um mexidão para jantar, sabe? É um pouco meio nessa coisa. E enfim, tô aqui falando, gente, mas a hora que vocês quiserem falar, abram os microfones, falem o que vocês quiserem, tá? Tô desembestando aqui só porque tô botando ideias, mas o que vocês quiserem falar, conversar, perguntar ou trazer outros temas, estamos aqui, tá? E enfim, acho que é um pouco meio esse apanhadão que eu penso, assim. Penso muita coisa, que nem eu falei da pergunta da Silvia, né, da Sarah Kane. Tem dramaturgias que para mim são muito caras, mas que também eu não sei encená-las. Então, assim, vou também entendendo que tipo de pesquisa. Por exemplo, se me perguntarem hoje, Letícia, uma ideia para um próximo espetáculo, menor ideia. Não tenho. Aí o meu amigo João, né, que é o co-diretor do 116, ele fala: mas será que a gente não faz uma peça meio seguindo a pesquisa do 116? Eu falei: ai, pelo amor de Deus, foram 5 anos, aí mais 10 anos para outra peça. Ai, não sei, será que a gente não faz um Romeu e Julieta? Ou, sei lá, Moratória? Não sei, alguma coisa, sabe? Porque é dolorido, assim, mas eu acho que para mim a dramaturgia, ela virou. Não é só sobrevivência, sabe, gente? Para mim o teatro, ele tem um lugar que eu falo que o palco, o teatro, para mim, ele é o não lugar do mundo, assim, né? Porque ele pode ser qualquer lugar. E exatamente por essa característica do teatro é que ele é o lugar de todo mundo. Então é o lugar que eu me encontrei, é o lugar que eu passei a existir, é o lugar que eu sou acolhida, independente, sabe? No audiovisual, né, que eu tenho trabalhado um pouco mais nos últimos anos. Geralmente você passa porque você tem, assim, por várias questões, mas tem uma das questões que é a semelhança, né? Com tal personagem ou com a ideia de tal personagem. O teatro não, sabe? O teatro você pode ser um cachorro, né? O Por Elise
do grupo Espanca da Grace passou, tinha um personagem que no final você descobria que era o cachorro. E o ator fazia muito bem, e era dilacerante quando você entendia que era um cachorro. E era dilacerante porque era muito honesto. E eu acho que esse tipo de troca que existe num palco é o que me fala, meu, eu gosto de fazer outras coisas, mas o teatro, para mim, me dá vontade de chorar mesmo de falar de teatro, assim, ainda que eu veja uma peça muito, muito, muito ruim, na minha opinião. Porque para um artista subir num palco é muita vulnerabilidade, é muita coragem, sabe? É muita. Pô, é foda, sabe? É tipo aqueles. Eu gosto muito de esporte também, eu gosto muito de tudo, sabe, gente? Eu sou meio Wikipédia, gosto de tudo, gosto de qualquer besteira e gosto de coisa séria também. Mas eu sou muito fã de esporte, tipo, eu sempre fico muito impressionada com aqueles skatistas de hiperrampa, sabe? Que desce 22 andares numa rampa, sem medo da morte, assim. E o teatro tem um pouco essa energia, ela é vital, assim, ela é de risco, porque é difícil, às vezes você entra no palco e você não sabe o que que aquele público vai te trazer. E pode ser desde as experiências mais tranquilas as mais tenebrosas, assim, todo grupo de teatro, né? A Munguzá tem o Luiz Antônio Gabriela, que, pô, já tiveram situações no meio da peça, assim, sabe? Que depois entrou para a dramaturgia de outras peças. E é muito louco isso, porque é a vida no seu estado mais puro, assim, independente de ser o horror ou o maravilhamento, assim. Então, para mim, o teatro e a dramaturgia me deram a chance de poder me afirmar e galgar o meu lugar nessa profissão, ainda que as pessoas não me reconheçam. Isso, para mim, nem é importante. Ai, a crítica não foi, o jurado do prêmio XPTO não foi. Tudo bem, é legal eles irem, porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que esse tipo de validação é importante para a gente continuar fazendo o espetáculo. Mas no fim, para mim, poder criar uma dramaturgia foi o que me deu a possibilidade de continuar sendo uma atriz, sabe? E eu fui lá e falei: eu não quero ser a personagem repulsiva e monstruosa. Eu posso ser. Nessa minha peça, eu escolho ser. Mas eu também escolho fazer a tragédia grega, eu escolho fazer a Britney Spears, eu escolho fazer uma bailarina, porque aí eu estou me colocando nos lugares que eu acredito que eu posso estar. Não digo que toda dramaturgia precise ser isso, eu estou falando do meu caso, que criei uma obra aí que tem a ver com autobiografia, tem a ver com autoficção, tem a ver com performance, tem a ver com, né, o que eu achei pertinente na época. E, enfim, assim, acho que é muito difícil, assim, criar um caminho, né? Quando eu estudei, o ano passado eu estava no Itaú Cultural com a Silvinha Gomes e com a Marici Salomão, elas falavam, assim, de imagens quentes, que as imagens quentes que levavam elas a criarem cenas, paisagens, momentos, né? Então, às vezes é aquela imagem que você ouve numa música, ou você vê num quadro, ou é um momento que você está andando ali do seu trabalho, indo pegar o metrô e você vê algo. São imagens quentes, sabe? Eu acho que quando a gente quer escrever, a gente precisa abrir um pouquinho as escutas do corpo, né? Porque as coisas começam a surgir na nossa frente. Eu tinha um professor que falava isso, meu, quando você está no meio do seu dia, no ônibus, e vem um negócio, anota, porque isso vai passar. Anota, pode ser que seja uma merda, tá, gente? Ai, uma formiga ervilha que fala com Deus. Eu não pode ser uma merda, mas anota, porque depois isso pode voltar, sabe? Eu tinha muito essa coisa de baleia, baleia, baleia. Eu falei, que porra que é essa baleia? Que baleia? Que caralho de baleia? E aí eu tava numa aula da Maria Júlia Pinheiro sobre a Remédios Varo, que é uma pintora surrealista. E eu amo ela, assim, eu adoro os desenhos.
Sim, também acho lindo das imagens quentes. Pô, eu acho essa imagem, esse nome imagem quente é muito foda, né? E aí, enfim, eu estava na aula da Remédios Varo, e aí a Maju dava sempre exercícios dos mais diversos para a gente praticar a dramaturgia, viu, gente? Isso pode ser de escrita, mas pode ser de outro tipo de elaboração também, porque a dramaturgia, apesar de escrita, você pode criar caminhos outros para chegar na escrita. Mas aí nesse a gente tinha que criar um autorretrato. E aí eu lembro que, tipo, eu estava no meio da pandemia, super deprimida, estava tomando uma medicação nova, estava arrasada. E aí eu fui morar em Poços de Caldas. E aí eu tava, tipo, meu, tomando, juro, tava um calor do cão. Eu tava tomando banho de baldinho de água. Foi isso. E aí eu falei, ah, vou filmar. Eu tava numa parada de pesquisar imagem de corpo. Opa! E aí eu pus assim no computador e comecei a narrar um texto que me veio na hora vendo as imagens. Eu editei o vídeo, as imagens e comecei a narrar na hora. Não foi um negócio que eu sentei e escrevi. Eu comecei a fazer um exercício de livre associação assim com as imagens. E aí eu fui no núcleo e falei, ai, gente, fiz um vídeo aqui, né? A gente apresentava o que que a gente tinha criado. Aí apresentei o vídeo, nossa, foi uma comoção. Ai, que vídeo lindo. Eu falei, ah, então eu vou postar no Instagram, né? Vocês gostaram? Vai que alguém gosta. Jesus amado, eu lembro que eu postei e peguei a estrada para São Paulo. São 3 horas e meia de viagem. Quando eu cheguei em São Paulo, meu negócio estava travado, porque o bagulho viralizou. E até hoje eu sempre falo, gente, será que foi minha única obra? Eu não sei o que que eu fiz. Não sei dizer o que que foi que pegou, que fez as pessoas gostarem, se identificarem. Não tenho fórmula, sabe? Não, eu acho o máximo quem tem. Eu não tenho mesmo, assim. Eu acho que é tentativa e erro e muita labuta. É muito escrever, 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 até aquilo virar uma prática. Porque escrita é prática. Essa criação de imagens quentes, né? Que a Marici fala, a Silvinha Gomes, é prática. É leitura, escuta aguçada no corpo e prática. E a escrita. Ela não tem que ter julgamento. Ah, isso que eu estou escrevendo não é tão bom. Às vezes eu acho que nem cabe a gente, autores, autoras, enfim, julgar nada que a gente escreve, porque às vezes a gente não está escrevendo para a gente nem pela gente. Às vezes eu acho que é de outras paradas, assim, né? Eu não sou muito esotérica, não sou, também não tenho crença muito nenhuma, mas é louco que o teatro ele tem. E por mais que eu não queira acreditar, existe a parada, assim. Não estou falando de uma parada meio espiritismo, não. Mas é isso, às vezes você entra em cena e tem uma mágica ali, né? Tem uma mágica na hora de escrever. Às vezes você está escrevendo por outra coisa, por outra situação, por histórias da sua família que vem, que aparece, ou histórias de uma família que você nunca teve e aparece, histórias de pessoas que você cruza e nunca mais cruza, ou histórias de pessoas que você cruza o tempo todo. Então, assim, para mim a dramaturgia ela é muito divertida, muito penosa também, mas ela é esse mundo possível, sabe? Esse limiar da realidade e do irreal que faz com que sei lá, não sei vocês, tá, gente? Mas para mim é onde eu existo, assim. É onde para mim é possível mais um dia, sabe? Não, mais um dia. Pelo menos eu que enfrentei muitos anos de depressão muito profunda, quando a gente consegue mais um dia, pô, é muita coisa, sabe? Então acho que eu vejo o teatro como essa tábua da salvação mesmo, sabe? Para mim. E a dramaturgia me deu esse caminho, me deu essa possibilidade de negar esses papéis que me colocaram por tanto tempo. Então, me chamavam para um espetáculo, mas eu não estava no elenco, eu estava ajudando, sei lá, a conduzir o público pelo espaço. Tinha um espetáculo itinerante que eu fazia e nunca podia estar no elenco, eu sempre só podia ajudar o público a cruzar o espaço. Então, assim, sempre eu nunca conseguia o meu lugar, eu nunca podia fazer um papel, nunca ninguém me chamava também. Então, eu fiquei muito sozinha, sabe? E eu não queria, não, viu, gente?
A verdade é essa, eu não queria mesmo criar sozinha. Queria que fosse outra história, mas a minha não foi. A minha história, ela foi muito sozinha mesmo, mas eu não quis desistir, sabe? E aí eu fui encontrando os meus, e acho que isso é muito bonito, assim, você poder ter a chance de encontrar gente na vida que te faça aguentar mais um dia, até que o peso das coisas não seja tão pesado, você possa dividir, sabe? Então, para mim é muito importante ter esse tipo de coisa. Enfim, tô falando que nem uma matraca, gente. Que mais? Vamos conversar. Abre esse Curiosidades, microfone aí, gente. curiosidades, questões, enfim, por favor. Nossa, Lê, eu fui anotando, eu tô querendo só pôr em modo galeria agora, porque eu marquei você, porque tá gravando, e agora que é gostoso a gente. Aqui, galeria. Se vê, né? Um pouquinho. Gente, eu acho que todos vocês agora podem ir fazendo perguntas. Eu anotei algumas coisinhas, porque assim. É impressionante, acho que quem está aqui no curso mesmo comigo, com certeza identificou o que você falou com várias coisas, porque assim, é um processo muito parecido mesmo, e eu acho que a gente funciona muito parecido, assim, um pouco o norte que eu fui trazendo tem muito a ver com tudo que você falou. E aí eu anotei algumas coisinhas para a gente disparar que eu achei muito interessante, coisas que você falou tanto do aspecto criador, do artista que cria, do aspecto do ator, do público, do propósito e do processo. Acho que foram 5 coisas. Não tem muitas, mas não quero tomar o espaço, quero que todo mundo fale. Mas gosto muito quando você fala do processo de dramaturgia, que você compara com contrapiso, erguer uma casa e ao mesmo tempo o mexidão da geladeira. Isso Nossa, é sim. sensacional, porque assim, quando você fala muita coisa, né, de tem dramaturgos que conseguem escrever por demanda. Eu também acho muito doido, porque assim, qu- quando eu tenho que fazer, eu tô num grupo, é diferente. Então eu preciso cumprir algumas demandas, né? A gente tem que fazer isso quando pega trabalhos para terceiros, porém, o meu processo é muito igual ao seu, né? No curso até falo de uma coisa que a gente tem um incômodo que fica na nossa nuca, algo maior que a gente que fala. Você vai fazer alguma coisa comigo? Enquanto você não fizer, eu vou ficar aqui te cutucando, vou ficar. E às vezes é anos de um tema que te assombra É. subterraneamente até você fazer algo com ele, né? E aí, por isso que eu gosto quando se fala, é como erguer uma casa. Ele já está começando com uma semente lá embaixo da terra, que quando ela apontou a primeira folhinha para fora, a gente não sabe quanto tempo, que ela passou ali no subterrâneo para começar a ser vista, né, pelo mundo de fora. Então eu gosto muito dessa essa metáfora que você traz, assim, eu acho que ela representa muito o processo de encontro da subjetividade com a matéria. Que aí a matéria-prima Uhum. da realidade é a massa de modelar, que é quando você fala, agora eu imaginei essa cena, eu escrevo já com a encenação. Eu também funciono muito como você, a cena vem pronta na cabeça, aí a gente Uhum. escreve, aí você tem que dar para um diretor dirigir, você fala, meu Deus, ele acha que eu estou fazendo o trabalho dele, né? Porque escreve com a cena como ela vem. Sim. E isso, né, e tem muito a ver. Aí quando você fala do corpo neutro, né, refletir muito sobre isso. O que que é essa coisa que a gente aprende desde a escola, né? A questão agora é um pouco da atuação. O corpo ser uma folha em branco, né? Então eu não posso trazer a minha subjetividade para compor uma Ofélia? Quantas Uhum. Ofélias podem existir se cada ator, atriz que fizer, trouxer, emprestar sua subjetividade para criar? Como você soma? E eu imagino isso tanto para o papel de atuação quanto para escrever uma dramaturgia, né? A gente pode, com o mesmo tema, ter muitos caminhos, porque o autor ele empresta a subjetividade para tudo que ele cria. Então, eu acho que esse é um pouco o sentido. E aí você fala uma coisa que eu acho que é para cá a gente pode começar juntos, que é a coisa do quintal universal, que você trouxe, Uhum. né? Como é uma referência, tá ali, né? Que é o encontro com o público, que é o encontro onde a gente percebe que não está só. Eu trago muito no curso a metáfora de um conceito que chama registro acástico, que é
o Akasha, né? Ele é éter em sânscrito, então que fala muito, é um conceito teosófico que fala que o universo ele é composto por uma substância chamada éter e que lá ficam gravados todos os acontecimentos, sentimentos, sensações de tudo que aconteceu, acontece e acontecerá no mundo, não só no nosso planeta. Então, assim, nesse exato momento tem gente brigando, tem gente chorando, tem gente transando, tem gente nascendo, tem gente comprando pão. Tudo que está acontecendo vai ficando gravado igual tatuagem. E aí, a gente está todo mundo sujeito a isso. Então, quando a gente tem uma mesma ideia em diversos pontos do planeta e ninguém se comunicou, é porque a gente pescou algo nesse Akasha. Tá todo mundo conectado com Uhum. esse Akasha, então a gente se encontra em algum lugar. E quando você fala quintal universal, é muito isso, né? É que ponto que todos nós aqui que estamos aqui nesse momento, que a gente realmente se conecta num lugar para além dos recortes que a sociedade contemporânea hoje traz para a gente se recortar, que são importantes. Mas para além disso, tem pontos que são muito existenciais do ser. E quando a gente toca esse ponto, parece que vai efeito cadeia, que é o que aconteceu com o teu vídeo, né? Que é o que acontece com a tua É, peça. Só queria disparar agora para que a gente possa abrir aí para todo mundo conversar alguns pontos que me chamaram a atenção aqui. E agora vamos embora aí com todo mundo. Falando sobre esse Akasha, né? Eu fiz um curso de escrita criativa agora no primeiro semestre e chamava Levantando a Casa. E a gente tratava como uma casa mesmo, com o escritor Euler Lopes do Nordeste. Aí ele falava justamente, então, primeiro a primeira aula, levantando as paredes, segunda aula, o solo, terceira aula, e no final a gente brincava que a gente se chamava de vizinhos, até levantar a casa. Aí você vê, tipo, você falou uma coisa, você tá lá, né? A gente vai se conectando. E parabéns. é, Adorei a conversa, notei um monte de obrigada. coisa. Muito, muito legal. E agora eu fiquei com isso, você tá lá mesmo, né? E você puxa essa metáfora, eu acho que a gente começa a entender isso, mesmo se for falar da parte técnica. Você precisa Uhum. primeiro da apresentação, do não sei o quê, então o técnico e o não técnico, o lúdico, meio misturado nessa metáfora, foi muito legal. Super, que bom, fico feliz. Muito obrigada, Flávia. Adorei também a mensagem do Fábio, emocionante. Obrigada, Fábio. Vamos falar mais. Dúvidas, questões? Não me deixem só. Eu tenho uma dúvida. Hum, Oi, Letícia, boa noite a todos. Eu boa assisti noite, essa Maju. peça agora em Ribeirão Preto, no Festival de Aham, Teatro, e me encantou muito, assim, muitos momentos, são muito performativos, né? O que me uhum, pegou bastante foi a recontagem do conto de Prometeu, né? Essa coisa de uhum. sua subjetividade. Eu queria muito saber como foi esse processo, porque realmente é muito forte a cena, o texto. Queria saber um pouco mais. Eba, oi, Maju. Obrigada por ter ido. Nossa, foi uma loucura, porque, né, infelizmente, por conta dos incêndios, a gente teve que mudar de espaço, aí fomos para um teatro de ópera. Nossa, nunca tinha feito nada num teatro de ópera, gente. Foi um super desafio, assim. Qual teatro, Lê, Mas que vocês foram? foi da Cia Mimas, não, Minas. 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 É, é uma companhia, tipo, famosérrima de ópera. Eles apresentam ópera no Brasil inteiro. Eles são, tipo, muito fodas, assim. E eles estavam, inclusive, em Campinas, e aí eu consegui apresentar, e, meu, um teatro maravilhoso. Eu nunca, acho que foi o teatro mais chique que eu me apresentei na minha vida. E aí, enfim, essa coisa do Prometeu, Maju, é muito louco, porque eu queria muito fazer tragédia grega. Eu gosto de teatro grego, assim. Eu gosto
Medea, eu gosto da Antígona, eu gosto daquela coisa de sabe? Eu gosto disso, assim, eu gosto muito. E eu ficava com essa, eu não sei, é tipo essa ideia desse assombro que a Vê falou. Tinha uma coisa minha que essa coisa do Prometeu, né, que o fígado dele, as vísceras, enfim, elas eram bicadas todos os dias por um pássaro por milênios, né? Ele fica preso por milênios no mito dele, porque ele traz Zeus, né? E aí Zeus dá esse castigo para ele, e aí Hércules, sem saber que era filho de Zeus, liberta o Prometeu, né? E aquilo ficava na minha cabeça, assim, o que que é essa imagem? O que que é essa imagem? O que que é essa imagem? E aí eu trabalhei muitas vezes esse texto. Ele era bem terrível nas primeiras versões, assim, porque você vai fazendo esse exercício de lapidação mesmo, sabe? Eu fico pensando muito naquele pessoal que começa a fazer escultura em cerâmica, assim, deve ser um terror começar a fazer, né? Porque deve ser entender a natureza do material, até virar um vaso mesmo, aí depois para o vaso secar e ficar bom, e sem rachar, enfim, você tem que testar várias vezes, né? Claro, tem gente que vai ter mais facilidade, aptidão, cuidado, mas no fim são práticas que você precisa exercitar muito. E aquela ideia ficava na minha cabeça, né, do Prometeu, do Prometeu, do Prometeu, do Prometeu. Quando eu comecei o processo, eu não tinha o cisne e o Lago do Cisne. Eu tinha o balé, mas eu não tinha o cisne. E numa ideia, assim, um dia falando com o cenógrafo, ele falou assim: eu acho que tinha uma pinhata, né? Eu batia na pinhata, então tinha a cena do boxe, mas era uma pinhata que explodia em doce, a primeira ideia. E aí ele falou assim, eu não há, e eu queria que fosse uma pinhata de Minnie, porque eu tinha uma boneca Minnie quando eu era criança, que eu amava a Minnie. Para mim fazia sentido que fosse a Minnie. E aí um dia ele falou assim, eu acho que isso daí é um cisne, não é uma Minnie. Aí o cisne, ele tem o balé, tem, né, o balé, Lago do Cisne. Aí aquilo foi tipo, meu, uma pecinha que alguém vê de fora que junta tudo e faz toda a diferença. Porque aí o cisne virou a pinhata que eu batia e é a ideia do belo, é a ideia do corpo perfeito, é a ideia da bailarina que me traz para o balé de Tchaikovsky e que me traz para o mito de Prometeu que o fígado, as vísceras são bicadas por um pássaro que poderia ser um cisne. No meu caso é, né, desse espetáculo. Então, assim, essas coisas se amalgamam depois de muito tempo pensando, e às vezes é uma pessoa de fora que te dá o caminho. No meu caso foi isso, eu tinha passado num edital do TUSP, de primeiras dramaturgias. E aí eu estava com o orientador e eu nem concordava com ele em 90% das coisas que ele falava. Ele falava, acho que essa parte você pode fazer. Eu fazia, ah, beleza. E não ouvia muito, porque eu não concordava, porque tem uma parte também do trabalho autoral, que tem uma hora que você tem uma ideia, e se alguém vira para você e fala assim, ah, é. Não sei se eu gosto dessa ideia, vai por outro caminho. Você, na sua intuição, tá falando, meu, o caminho é esse, vai na sua. Você sempre vai saber mais do que o outro, sempre. Entendeu? Você pode até falar, chegar lá e falar assim, meu, ficou uma bosta mesmo. Você volta um pouquinho e pega um outro atalho, mas assim. Às vezes, nessas coisas das pessoas avaliarem os nossos trabalhos artísticos, elas acabam nos bloqueando, sabe? Acabam interrompendo ali nosso fluxo criativo. E às vezes você tem que se defender e, tipo, meu, não concordo e não vou. Não, sabe? Até com o João que dirige a peça comigo, ele, e se você fizer tal coisa? Não. Eu já falo, não, não vou fazer. Não é assim. Tipo, sabe, sei lá, é que a gente tem muita intimidade para se tratar assim, né? Mas às vezes tem que se defender. E aí ele também me deu uma pista. Ele falou assim: Nossa, você falando do balé, me veio a referência do Lago do Cisne da Dada Macilo. Eu não sei se vocês conhecem a Dada Macilo. Ela é uma coreógrafa, bailarina sul-africana,
Bicho, é surreal o que aquela mulher faz assim. Vou pegar o vídeo aqui para vocês também poderem abrir e ver depois, porque a Dada Macilo tem uma versão do Lago do Cisne. E, meu, esse vídeo aqui, ele foi determinante para mim, assim, para eu falar, meu, é isso. É, não isso, né? Porque ela tá ali questionando outras quebras no balé, como uma mulher negra, como uma mulher sul-africana, como uma mulher que tem os ritmos do país dela, que ela acredita serem tão importantes quanto o balé clássico, e essa é a crítica dela. Mas aquilo para mim foi juntando nessa ideia do pássaro, do cisne, assim. Então, assim, é nessa labuta, sabe? Mas de tipo, você vai construir uma casa. E sabe quando você tá tão imerso naquilo, tipo, sei lá, eu fico vendo esses caras que fazem a própria casa para baratear o custo, sabe? Então o cara vai lá, bate o cimento, põe o piso, põe a parede. Tem muito jovem fazendo isso, jovem que está estudando arquitetura. Vou fazer minha própria piscina. E aí depois chega um momento que eles falam assim: ai, nem sei o que que eu usei aqui, fui fazendo. Fui fazendo, fazendo, esse é o resultado final. Tem um pouco disso na dramaturgia, e no fazer artístico também. Eu lembro que esse texto do Prometeu específico eu reescrevi muitas vezes, muitas vezes. E até quando ele estava pronto, escrito, eu achava que ele não ia funcionar em cena. Eu amava o texto, mas eu falei, meu, isso daí não tem nada a ver, não sei como que eu vou fazer isso em cena. Então, assim, pra você vê o processo, assim. E aí depois o meu amigo falou assim: ah, peguei essa música aqui, fica aí paradinha, vou pôr a música e você fala o texto. E aí a gente foi entendendo do que se tratava. Aí a gente foi, voltou lá para os gregos para entender o que que é fazer uma cena grega, de teatro grego. E aí foi muito bom, porque recentemente esse ano veio uma peça, não foi do Mirada, foi do FIT, Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, que é, eu não sei falar francês, tá, gente? Mas era As Heroínas, Les Héroïdes. E falava, as meninas questionavam a história das mulheres, né, das figuras femininas nos mitos gregos. Meu, puta espetáculo, assim. Só que o que eu achei mais foda, essa galera europeia que, né, tem muito essa coisa do teatro grego, eles não têm medo de falar alto, sabe? De fazer a interpretação. Aqui a gente tem um pouco, tipo, tem uma interpretação brasileira teatral que ela é muito específica, na real. Principalmente em teatro mais moderno, a gente tende a ir para uma interpretação quase realista para também pegar o público meio tete a tete. É um negócio que a gente faz mesmo. Mas as minas estavam fazendo um negócio super moderno, super atual, e, meu, fazendo ali a Penélope, né, a Penélope não é da Ilíada, é do como chama aquela. Que até a Cristiane Jataí fez uma encenação muito bonita dessa peça. Enfim, a Penélope é da Odisseia, é o cara, né, que volta depois de não sei quantos anos e ela tá lá governando o país que ele abandonou, assim, para fazer as viagens dele. E aí elas vão falando assim: meu, a Penélope ficou aqui cuidando pro cara, o cara acha que ele vai voltar, o Odisseu lá. É, da Odisseia mesmo. Ele vai voltar e vai comandar tudo que a mina tá há 15 anos comandando. Ele é doido, tipo, sabe assim? Elas colocavam essa questão. E ao mesmo tempo, na interpretação, elas eram muito fiéis à interpretação de teatro grego, da tragédia. Do, sabe, de não ter medo de falar alto, de se descabelar em cena, porque agora a gente tem uma tendência aí ao teatro falar assim, ai, que exagero, né? Ai, tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser emocionante, tudo tem que ser do coração. Às vezes não, pô, às vezes o terrível é muito importante também. Tem um espetáculo que eu amo, que é o Stalking, que é um conto de terror contemporâneo. Ele fala da história, também é autobiográfico, da Lívia. E a Lívia é uma atriz que ela sofreu um processo de perseguição de um cara por anos. Esse cara, tipo,
perseguiu ela, tipo Beberina, se vocês assistiram, Beberrena na Netflix. Tipo isso, assim, é uma história de obsessão muito foda e ela transformou em teatro, assim, a dramaturgia do Paulo Salvetti. E, cara, é uma puta peça, assim. Eu lembro que aquilo me deu um mal-estar de, sabe, às vezes você vai no teatro, você precisa ser abraçado mesmo. Tem espetáculos que fazem isso com a gente, tipo, o Poema faz isso com a gente, do Mungunzá, que, tipo, eu saio chorando e feliz, tipo, a vida é bonita. Não feliz, mas eu fico, a vida é bonita, a poesia é bonita. Mas esse espetáculo foi um que eu saí horrorizada, assim, sabe? Tipo, "Oh, meu Deus, mas também muito, muito animada. E tem outros espetáculos, até a Janaína Leite, que eu comecei aqui falando ela. Teve um que ela dirigiu que chamava Feminina Objeto 2. Gente, mas eu odiei essa peça. Eu saí tão puta dessa peça. Eu lembro, nossa, ela virou para mim e falou assim: ai, Lê, é ruim, né? Eu falei, é horrorosa essa peça. E até hoje eu falo dela, eu falo, tipo, meio com raiva, assim, mas eu acho maravilhoso ter podido ter essa experiência de nem sempre sair com essa sensação de, poxa, o teatro. Eu saí putíssima, e foi uma sensação boa também, sabe? De vida, de tipo, porra, eu não concordo com isso, não, entendeu? Não concordo e eu não vou fazer isso no meu trabalho, sei lá. Mas traz reflexão também. Eu acho que o teatro pior é aquele que você faz, tá, sabe? Ah, vamos comer uma pizza de calabresa? E aí passa, tipo, 3 meses, você esqueceu. Ah, pra mim, esse é o teatro que, pô... Agora, um teatro que te dá raiva, ódio, pô, que nojo. Tem uma peça que eu amo essa peça, que é O Lobo, da Carolina Bianchi, que teve uma temporada maravilhosa no Teatro de Container. E a minha prima foi assistir, e ela acha a pior peça do planeta. Ela fala, meu, que nojo dessa peça. Então é legal você ter essas experiências, sabe? De tipo não ser unanimidade também. Que a gente vai vendo o que, que atrai também. Porque às vezes a gente é atraído pelo horrível. A gente às vezes é atraído pelo tenebroso. E eu acho que isso é legal também de poder ver na gente, sabe? Eu tô muito curiosa para ver esse filme da Demi Moore, que tá todo mundo falando que é traumático, A Substância. Tô muito animada, eu quero muito assistir, assim, para ver. Nem que seja pra você sair do cinema e falar, ah, puta que pariu, que bosta. Mas sabe assim, essas coisas que mexem com a gente, nem tudo é bom. E o teatro, ele dá a chance da gente olhar a Medea assassinando os filhos, seja na Medea ou no Gota d'Água do Chico Buarque, e ver, né, tipo, até hoje, para mim, me encanta ir no YouTube e ver a Bibi Ferreira fazendo esse texto, assim porque um toque de veneno, caralho, isso mexe comigo assim, aquilo é terrível, mas aquilo tem algo do mistério, do, meu, o que que é isso que tá por trás, sabe? É da Bibi, é do texto do Chico, é da desgraça de Medéia, é um negócio muito humano e ainda assim você não encontra em qualquer lugar, que é o mistério. O teatro tem muito de mistério, sabe? Então, acho que é meio. Falei, misturei mil assuntos, mas eu acho que é por aí,